Vida Longa CBN. Já está no ar o Vida Longa CBN. Hoje a gente vai conversar com o Fernando Marcarini, que é fisioterapeuta e já está ao vivo aqui com a gente na ponta da linha. Muito bom dia para você, Fernando. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Olha, hoje você vai ajudar a gente aqui com um assunto muito importante, né? A população está envelhecendo mais, com mais saúde, mas tem uma questão que impacta muito nessa qualidade de vida, né? Que são as quedas. A gente tem um dado aqui da Associação Médica Brasileira, que diz que 50%, metade, né, da população com mais de 65 anos sofre com quedas. E a maioria das quedas acontece justamente dentro de casa. A gente consegue dizer por que isso acontece tanto, né? Por que essa população sofre tanto aí com essas quedas? O impacto disso na vida delas, né? Verdade, esses dados são bem alarmantes, né? A queda em idosos em casa ela tem uma alta taxa de incidência. E é um assunto muito pouco falado. Eu estou há quase 20 anos aí na prática da fisioterapia, da reabilitação, atendo muito paciente geriátrico e desde a pandemia, quando esses idosos ficaram mais isolados, quanto agora, a procura pela fisioterapia de pacientes idosos que sofreram queda tem aumentado muito. Como você falou, um dos principais fatores de risco para a queda é o avanço da idade, né? 50% da população acima de 70 anos já caiu pelo menos uma vez. E a maioria dessas quedas acontece dentro do próprio domicílio do paciente. A gente sabe que existem alguns fatores modificáveis que podem mudar isso e podem prevenir essas quedas. Ô Fernando, isso acontece porque são pessoas que já têm algum problema de mobilidade ou não? Talvez esse idoso esteja bem de saúde, tenha nenhum problema de mobilidade, mas a queda acontece. Ou normalmente ela acontece porque já tem algum problema de mobilidade ali prévio? Então, a queda em idoso ela é multifatorial. A gente diz que existem os fatores intrínsecos, são aqueles fatores pouco modificáveis, fatores mesmo do envelhecimento, né? O idoso ele tem uma perda de força muscular, ele tem uma diminuição da acuidade visual, ele tem os fatores depressivos, tudo isso predispõe à queda. E existe também os fatores extrínsecos, são aqueles fatores que são modificáveis. E muitas vezes esses são os principais fatores de queda. E aí a gente liga esses fatores extrínsecos aos fatores ambientais do domicílio do idoso, né? Queda, a diminuição da luminosidade. Existem alguns idosos mais acham que podem fazer um pouco mais do que pode, por exemplo, querem botar um banco para subir, para pegar um objeto em cima. Então, esses fatores que a gente tem que atuar, né, para tentar prevenir essas quedas. Então, existem esses fatores do envelhecimento e existem esses fatores extrínsecos ao envelhecimento que a gente pode modificar para prevenir quedas. Aí tem que mudar o ambiente, né? Tem coisas simples que podem ser feitas para diminuir esse risco em casa? Sim, sim. O importante é dizer o seguinte, todos os idosos, todas as pessoas, uma das principais formas de a gente prevenir a queda é através da atividade física, né? Uhum. E aí, dentro do domicílio do paciente, existe uma avaliação que muitas vezes o fisioterapeuta faz, que é uma avaliação de risco. A gente vai detalhar todos os pontos que tem de risco dentro do ambiente do paciente e vai tentar tirar esses pontos de risco, né? Por exemplo, a casa do idoso ela não pode ter tapete, de forma nenhuma, nem tapete antiderrapante, nenhum tipo de tapete. Porque o paciente ele pode, além de escorregar no tapete, se for um tapete que não escorrega, muitas vezes o idoso ele tem uma dificuldade de levantar o pé, arrasta um pouco o pé, ele não vai escorregar. Ele vai, quando for passar pelo tapete, vai fazer aquela dobrinha e ele vai cair. Agora, o banheiro tem que ter um tapete antiderrapante, por exemplo, que pode ser que, né, saindo molhado do banho, ele precisa ter um tapete ali que seja antiderrapante, seguro, para ele ter mais segurança. Então, modificar essas coisas do ambiente, botar um ponto luminoso à noite para o idoso poder ir no banheiro. Os idosos, eles acordam muito, né? Eles têm muitas vezes dificuldade nessa parte urinária, então acordam 2, 3, 4 vezes para ir no banheiro e muitas vezes a queda acontece nesse momento, então ter pontos de luminosidade, todos esses fatores a gente tem que intervir para minimizar essas quedas. Tá certo. Fernando, a gente pode continuar contigo na linha só mais um pouco. Temos que ir para o repórter CBN, mas
Tem muita pergunta chegando aqui justamente sobre esse assunto. Você pode continuar com a gente? Sim, estou à disposição. O Fernando Marcarini, gente, é fisioterapeuta. Estamos falando aqui sobre idosos que sofrem acidentes graves dentro de casa. Daqui a pouquinho a gente continua. Agora é o Repórter CBN. Estamos de volta com o fisioterapeuta Fernando Marcarini. Vamos continuar falando sobre os riscos, né, que envolve aí as quedas com idosos, essas quedas que normalmente acontecem dentro de casa. Tem coisas que podem ser feitas no próprio ambiente ali para ser alterado, para dar mais segurança, como o Fernando falava pra gente antes do intervalo, tirar os tapetes, no banheiro ter aquele tapete que gruda no chão, sabe? Que dá mais segurança, então, que não vai escorregar, isso é importante também, manter a luminosidade do ambiente, entre outras coisas. O Fernando continua com a gente. Você falou antes do intervalo, doutor Fernando, que as pessoas acabam perdendo ali a massa muscular com o passar dos anos e que as atividades físicas são importantes. Os idosos também costumam perder essa questão do controle, né? Ficam um pouco mais tontos, não conseguem ter esse equilíbrio, né, que os jovens costumam ter mais. Essas atividades físicas são recomendadas para todas as pessoas? Ajuda também no equilíbrio de quem é mais velho? Sim, sem dúvida, né? Então, a gente tem uns estudos que mostram para a gente que a partir dos 40 anos de idade a gente já começa a ter uma perda de massa muscular. Perda de massa muscular, também existe uma perda de força muscular. Então, a atividade física feita de forma correta, ela é importantíssima para a qualidade de vida das pessoas, principalmente quando forem ficar idosos. E para os idosos também é importante para manter a sua independência. Imagina, com 40 anos de idade a gente já começa a ter essa perda de massa muscular. Com 60, 70, 80 anos, essa perda de massa muscular para o idoso que não faz nada, ela é bem significativa. E músculo é movimento, músculo é estabilidade, músculo dá equilíbrio, músculo dá coordenação. A gente precisa manter esse idoso ativo. O idoso que não é ativo é o idoso que tem a maior chance de cair. E cair para o idoso, ele compromete toda a vida do idoso. Quando você fala em atividade física, a gente está para fortalecer esse músculo, a gente não está falando de atividade pesada, né? Que mantenha ele ali sempre ativo. Não, a gente tem as atividades para o idoso, além da atividade de força muscular, as mais importantes são as atividades de equilíbrio e coordenação. Essas atividades a gente vai despertar nesse idoso uma chance maior dele se equilibrar quando ele perder o equilíbrio. Essas atividades são protocolos de atividades que são feitos, né, para prevenção de queda, prevenção de perda de equilíbrio. Essas atividades também são atividades desafiadoras, né? Tem que ser feita normalmente por um fisioterapeuta que tenha competência para fazer isso, para a gente estimular nesses idosos o que a gente chama de reações de equilíbrio e reações de postura. São porque a gente não tem como não perder o equilíbrio no nosso dia a dia. A gente tem que preparar esse idoso para quando ele perder o equilíbrio, ele consiga se restabelecer dessa perda de equilíbrio e não caia. Sim. Caso ele caia, a recuperação ela é mais difícil, mais lenta? E se sim, por quê, doutor? Então, veja bem, todo idoso que cai uma vez, ele tem uma chance muito maior de cair depois. Porque ele tem um fator que a gente chama o medo. Então, o idoso que cai, ele sabe no meio das consequências que tem isso, ele tem uma chance maior de cair, porque ele vai ficar com medo de cair, vai ficar com medo de sair de casa. E as consequências da queda, elas são, assim, normalmente terríveis para os idosos, né? A principal, por exemplo, que a gente tem hoje em dia quando o idoso cai, é a fratura de fêmur. A fratura de fêmur, hoje em dia, ela é uma das principais causas de perda, de morbidade, de funcionalidade no idoso. Existem alguns estudos que mostram para a gente que 60% desses idosos que têm fratura de fêmur não voltam às suas atividades que eles praticavam antes. Eles perdem a sua funcionalidade, não voltam a mais conseguir se alimentar, às vezes, sozinho. E muitos desses idosos que caem e quebram o fêmur vão a óbito. Por vários outros fatores, por exemplo, um dos motivos é esse idoso realmente fica um tempo acamado. Então, tem as consequências, pneumonia, infecção. Então, nós temos que tentar prevenir isso. Quando isso acontece, aí, quando o idoso passar por todo esse processo, entrar com as atividades de reabilitação, que aí a fisioterapia entra, né? Reabilitar esse idoso para tentar fazer ele voltar a ser o mais independente e funcional possível.
Importante aí você falando desse processo de recuperação, né? O idoso acaba ficando acamado. Muita gente tem uma vida tranquila, uma qualidade de vida, consegue fazer todas as tarefas domésticas e depois de um acidente como esse vem até a depressão, né? Porque eles são impedidos mesmo de ter autonomia. Qual que é a hora certa para a gente fazer aquelas modificações na casa? Aí eu não estou falando só do tapete, como o senhor já deu o exemplo mais cedo, mas colocar aquelas barras, tirar móveis do caminho ali do idoso, até os filhos que estão ouvindo agora para poder ajudar a ver o que está errado na casa dos pais. Quando é hora de investir nessa infraestrutura para melhorar a casa, doutor? Então, os estudos vêm demonstrando para a gente que todos os idosos acima de 65 anos de idade, eles precisam passar por uma avaliação de risco de queda, todos os idosos. Nessa avaliação, a gente vai quantificar qual é o risco de queda que esse idoso tem, por vários fatores. Aqueles fatores que a gente falou de perda de massa muscular, acuidade visual, e também os fatores ambientais que cercam esses idosos. E aí, se nessa avaliação a gente observa, a gente acha algum ponto que gere risco para esse idoso, vamos supor, por exemplo, que seja uma perda de força muscular, e o ambiente desse idoso também tem lá um tapete, não tem uma barra para ele levantar do vaso, não tem o adaptador de vaso um pouco mais alto, a gente vai orientar a família a seguir esse espaço. Então, a hora de intervir vai depender dessa avaliação. Então, é importante que esses idosos realizem essa avaliação a partir dos 65 anos de idade, para a gente quantificar isso, identificar esses fatores e agir em cima desses fatores. Muito obrigado pela entrevista aqui, por esclarecer um assunto tão importante para a gente, para os nossos ouvintes. Com certeza, tudo foi muito esclarecedor. Obrigado, doutor. Obrigado, Johnny. Estou sempre à disposição. Um abraço.